eu sou a Tânia e esse é o canal Meu Artista Autista. Hoje é dia do quadro Mães Se Entendem. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha história. Eu não queria ser mãe. Não queria. Sério. Gente, eu me casei aos 20 anos, né? É considerado nova, né? Eu me casei aos 20 anos. E antes de eu me casar, conversando com meu noivo na época, né? Que hoje em dia é meu esposo, eu falei, olha, a gente vai se casar tudo, mas eu não quero ter filhos, tá? Eu não quero ser mãe. Então a gente já tá conversando sobre isso agora, né? Que se você tiver de acordo, a gente segue com o casamento, senão nós vamos ter que conversar mais sobre isso. E aí ele me perguntou, né? Ele falou assim, mas por que você não quer ter filhos? E na época eu disse que eu não me sentia preparada para ser mãe. Eu não conseguia me imaginar tendo um filho. Eu não conseguia me imaginar criando, educando, amando uma criança, né? Com todos os cuidados que uma criança precisa, com todos os cuidados, né, que uma criança necessita, com todo o amor e carinho que ela merece. Eu não me achava capaz disso. Então, por eu achar que eu não conseguiria, eu optei por não passar por isso. Então conversei, né, expliquei com meu noivo na época, eu falei sobre isso. Aí ele falou, não, tudo bem, eu não vou, né, forçar nada, mas eu sei que um dia o seu coração vai mudar a respeito disso. Aí eu falei, bom, mas eu já tô te falando agora, então não quero pressão sobre esse assunto. Tá, nos casamos e ele não tocou no assunto mais, ele não tocou no assunto, né. Segundo ele, hoje em dia ele fala, né, que ele deixou, falou assim, não, eu tenho certeza que um dia o coração dela vai mudar, tenho certeza. Então, né, passou 1 ano de casado, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7 anos de casamento. E eu não tocava no assunto, não falava nada. Gente, eu não sei, eu tinha uma coisa dentro de mim, que depois foi trabalhado, né, Deus trabalhou isso dentro de mim de alguma forma, mas se eu via uma mulher grávida na rua, ou se eu via bebezinho, eu repunia, eu sentia uma coisa que eu não sei explicar. E eu também não sabia de onde vinha isso, sabe? Eu sentia não sei explicar, um pavor, um pânico, um medo. Eu ficava pensando, gente, quando esse bebê nascer, como é que essa mulher vai criar? E não sei o que lá. Eu pensava isso, eu não sei de onde que vinha. Mas era uma coisa dentro de mim que era assim. Foi passando os tempos, né? Quase 7 anos já de casamento. Um belo dia, assim, eu não sei se aconteceu alguma coisa. Assim, aconteceu alguma coisa, mas eu não sei o que. Não foi nada marcante, assim. Eu sei que um belo dia eu comecei a observar, assim, bebês, mulheres grávidas, mas já com um olhar diferente. Já, né, com um olhar mais assim, de ternura, com um olhar de, ai, gente, eu acho que, né, pensou se eu tivesse? Coisa que eu nunca tinha pensado. Ai, como será, né, como seria se eu tivesse um filho, né, começou a mudar os meus pensamentos, começou a mudar, assim, alguma coisa e tal. Mas, né, meu esposo, ele sempre teve o desejo, sim, de ter um filho. E sem eu saber, né, ele orava, ele pedia ao Senhor, né, ele pedia que o Senhor, né, mudasse meu coração, transformasse meu coração, meu desejo, né, para que a gente pudesse ter um filho. E aí começou a mudar uma coisa no meu coração, começou a transformar uma coisa no meu coração. Então, um dia eu cheguei pro meu esposo e falei assim, eu acho que alguma coisa aconteceu dentro de mim. E eu tô pensando, sim, em ter filhos, né? Tô pensando, sim, em ter um filho. E aí, nesse dia, a gente, né, foi no culto, tudo, e o culto, né, foi falando bastante nesse sentido. Depois do culto, a gente foi num jantar, né, na casa do pessoal. E aí tinham umas pessoas, uns irmãos de fora, né, que não conhecia a gente, não sabia nada da nossa vida. Depois teve uma oração. E nessa oração, um irmão, né, de fora se dirigiu a mim e ao meu esposo e falou pra mim, falou, irmã, seu esposo tem um sonho, né? Ajuda ele no sonho dele. Ajuda ele, que muito a sua casa vai ser abençoada por Deus. E ajuda ele. E eu vejo um menino correndo nas escadas da sua casa. Eu nunca tinha visto aquele irmão, ele nem sabia que a minha casa tinha escada, eu nunca tinha falado com ele. Ele falou assim, e quando você estiver, né, enferma, quando você estiver doente, ou quando você precisar, o seu filho vai fazer uma oração e Deus vai ouvir a oração do seu filho e vai colocar sua casa em liberdade através da oração do seu filho. Então, irmã, ajuda seu esposo no sonho dele. Aquele dia acabou de acontecer a transformação no meu coração, sabe? Aí aquele dia eu cheguei em casa, conversei com meu esposo e falei, sim, é o momento, sim. Né? Na época eu tomava as pílulas anticoncepcionais, né? Há 7 anos eu tomava, desde quando nos casamos. E eu falei assim, bom, então eu vou dar uma limpada no meu organismo, né? Se demorar aí, por exemplo, 1 ano, né, pra engravidar, eu vou preparando meu psicológico, eu vou estudando, eu vou, né, pesquisando, né, sobre bebê, sobre cuidados, assim. Mas aí a gente pensa de uma forma, mas as coisas acontecem de outra forma, né? No próximo mês, pra nossa surpresa,
o Lorenzo já tava, né, crescendo dentro da minha barriga, dentro de mim, e já tava recebendo todo amor e todo carinho que eu jamais podia imaginar que eu pudesse dar pra alguém, pra uma criança, pra um filho. Eu era já transformada outra pessoa, né? Quando eu descobri a gravidez, né, eu já tava de quase 2 meses, na verdade, e teve um período, sim, que eu quase tive um aborto, fiquei internada por 15 dias. E nesse período, meu esposo foi na igreja, né? Foi buscar uma resposta, um consolo, né? E nesse dia, pra confirmação nossa, assim, foi falando, né? O conselho da palavra veio falando, né? Que era pra voltar pra casa em paz, que naquele dia Deus mandava vida e vida com abundância, e que seria um menino, que seria um varão. Então, meu esposo voltou pra casa, né? Todo feliz, todo contente, em paz. E aí ele falava, né, que ia ser um menino, ia ser um menino. E aí a gente tinha um combinado entre nós que se fosse menino, eu que escolheria o nome. Se fosse menina, ele escolheria o nome. E aí, pra nossa surpresa, a gente só conseguiu descobrir o sexo da criança quando eu tava de quase 8 meses de gestação. Durante todo esse tempo a gente não conseguia ver o sexo da criança em todos os ultrassons, todos os exames, a gente não conseguia ver. Só com 8 meses. Então, imagina nossa, a curiosidade que eu tava, né? Então, quando eu tava grávida de 8 meses, né? Se confirmou, sim, que seria o menino. E no caso eu tinha escolhido o nome, né? Que seria o Lorenzo, né? O meu Lorenzo. Que desde quando eu imaginei ser mãe, eu imaginei o nome Lorenzo, né? Inclusive a família ficava falando, não, põe teu nome, põe teu nome, põe teu nome. Eu falava, não, gente, é Lorenzo. Vocês que lutem, vocês que se acostumem. É Lorenzo e ponto final. Então, e aí depois, pra segunda confirmação maior ainda, mais linda, né, na minha vida, foi que, como vocês já sabem, já falei em vários vídeos, o Lorenzo nasceu de parto natural no dia do meu aniversário. Então, tive muitas confirmações que era o filho perfeito pra mim, escolhido a dedo pra mim. E foi, gente, a hora que ele nasceu, que eu vi aquele bebezinho, gente, eu não consigo explicar o amor. Gente, eu não sei, parece que eu me transformei de novo, sabe? E é incrível, é uma coisa que não tem explicação. E eu fiquei pensando, falei, gente, como que eu falava que eu não queria experimentar, né? Não queria passar por essa experiência, a coisa mais maravilhosa que existe. E então, contei um pouquinho pra vocês, né, como foi a minha experiência, né? Como foi o meu testemunho, na verdade, né? E também, para confirmação ainda da palavra, o Lorenzo, né, eu descobri o autismo dele, e até aos 3 anos ele não falava nada, mas os planos de Deus, né, são perfeitos. E quando ele não falava nada, né, um dia eu fiz uma oração, né, eu falei, Senhor, né, o Senhor tinha me falado que se um dia eu precisasse, meu filho ia fazer uma oração, o Senhor ia ouvir, ia me colocar em liberdade. Claro que pra Deus a gente não precisa usar palavras, né? Ele ouve o nosso coração, ele entende os nossos gestos. Mas eu falei, ele vai falar. Eu tenho certeza que meu filho vai falar. E fiquei confiante, sabe? Mas em alguns momentos batia, assim, né? Um desespero, sei lá, uma coisa que a gente quer as coisas pra mesma hora, né? Coisa de ser humano, né? Mas aí pra maior confirmação, mais ainda, com uns 3 anos e pouquinho, o Lorenzo, ele começou a falar, né? Através... Eu dou total, assim, crédito a ciências, terapias, dou total crédito, sim. Mas também dou total crédito à minha fé, como eu já falei em outros vídeos. E teve uma oração em família também. E eu dou total crédito também à oração, à minha família, porque eu sei que depois dessa oração foi onde o Lorenzo começou a falar, onde as coisas começaram a se desenvolver mais rápido. E já aconteceu, sim, de eu estar aqui em casa num momento, assim, precisando, e o Lorenzo colocar-se de joelhos e fazer uma oração do Pai Nosso. E sim, Deus me colocar em liberdade, Deus me dá paz. E Deus se cumpriu todas as coisas que Ele prometeu a respeito do meu filho. Eu sou super orgulhosa do meu filho. O autismo pra mim é só um obstáculo, uma coisa que a gente aprende todos os dias como lidar, como compreender, como fazer da melhor forma possível. Tá, gente? Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, como foi, né? Eu sei que a história de todas as pessoas são únicas, né? A história de todo mundo é maravilhosa, é linda. E se a gente parar pra pensar, né? Agora a gente para, às vezes a gente para, pensa, fica ligando, né? Os pingos nos is, aí a gente vê os sinais e as maravilhas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, e às vezes a gente nem se dá conta, né? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conto com o carinho de vocês, com o apoio de vocês. Espero vocês para um próximo vídeo. Beijos!